Boa noite, amigos. Tudo bem? Aqui é Fábio Osterman, falo direto da minha residência, onde estou, assim como muitos de vocês, eu imagino, com providências de quarentena. Deixa eu tirar os óculos aqui porque está me irritando esse reflexo na minha lente. Espero que todos estejam bem. Estou confiante de que essa crise é mais uma crise pela qual vamos passar. Obviamente é uma situação desafiadora para todos nós. Eu sinceramente nunca imaginei que a gente fosse estar passando por algo assim em vida, né? Esse tipo de coisa de ter que estar em quarentena, ter que estar suspendendo aula, suspendendo trabalho, enfim, mas a gente precisa entender a realidade, entender que esse é um dos... são consequências do fato de a gente viver em uma sociedade tão interligada também, né? A dispersão de surtos virais acaba sendo mais rápida também, né? Eu não sou, obviamente, um especialista em epidemiologia, então não é esse o assunto que eu vou tratar com vocês, é claro. Eu imagino que todos devam estar acompanhando o noticiário. É fato que o surto do coronavírus é uma realidade. Lamento que o nosso presidente tenha demorado tanto para entender a gravidade do fato, mas acho que ainda não é tarde demais para se tomar medidas como essa. Eu lamento que o presidente tenha dado um péssimo exemplo, especialmente no domingo, ao incentivar seus apoiadores a irem para a rua, mesmo sabendo do fato de que estávamos em pleno surto viral. Num depoimento pessoal até, um dos motivos pelos quais eu estou encerrado em casa praticamente o dia inteiro. Eu saí brevemente para ir ao supermercado para comprar algumas coisas básicas para mim e também para os meus pais, para evitar que eles saíssem. Eu estou me autoimpondo uma quarentena pelo fato de que eu estive em Belo Horizonte na sexta e no sábado, numa reunião de mandatários do Partido Novo. Estive reunido com toda a nossa bancada federal e boa parte das nossas bancadas estaduais. E nesse meio tinha muitas pessoas que estiveram em contato direto com pessoas que testaram positivo, né? Alguns membros do Congresso, enfim. Durante, inclusive, a nossa reunião, a gente ficou sabendo que um senador com o qual praticamente toda a nossa bancada federal tinha estado alguns dias antes havia tido diagnóstico positivo. No caso, o diagnóstico positivo é algo muito ruim, para quem não entendeu ainda. Diagnóstico positivo quer dizer que a pessoa foi infectada pelo coronavírus. Deixa eu... Estou abrindo aqui no meu computador para poder acompanhar os comentários de vocês, etc. Obviamente a situação é preocupante, mas eu não acho que seja caso para a gente se desesperar. Acho que é importante a gente ter noção da psicologia de uma epidemia como essa. Hoje, enquanto eu estive no supermercado, eu estava refletindo sobre isso. Refletindo sobre como... Obviamente, todo mundo sabe que a gente não pode agir que nem um maluco, como se fosse o fim do mundo, achando que vai acabar tudo. Mas eu fico pensando também eu vi várias pessoas que eu suponho que sejam pais e mães de família lá no supermercado, e a gente fica pensando, né, que é um dilema, que na economia se chama de dilema do prisioneiro, essa escolha que se tem que fazer entre não agir como um maluco, que acha que o mundo vai acabar, mas ao mesmo tempo não correr o menor risco de deixar faltar para os seus e, eventualmente, claro que não vai acontecer isso. Eu estou confiante de que não vai acontecer nada disso, mas, eventualmente, correr o risco de semana que vem se arrepender de não ter comprado e acumulado coisas, né? Mas, nesse momento, e até observando como as coisas estão evoluindo nos países europeus, que estão em estágio mais avançado, tudo leva a crer
que a situação não é assim tão grave, obviamente é uma situação grave que demanda que a gente se resguarde um pouco mais. E eu tenho dito pelas minhas redes sociais, aqueles que podem ficar em casa, aqueles que podem trabalhar de casa, fazer home office, fazer teletrabalho, que o façam, até para ajudar a diminuir a dispersão do vírus, para diminuir a chance de sobrecarregar o nosso sistema de saúde, que já é precário, que obviamente não está equipado para lidar com uma pandemia, não está equipado para lidar com o dia a dia, né? com os perrengues do dia a dia, quanto mais com uma pandemia. Então, o que a gente puder fazer para retardar a dispersão em nível comunitário, que estão chamando hoje, que só no Rio de Janeiro e em São Paulo se tem isso, o que a gente puder fazer para retardar essa dispersão, portanto, ficando em casa, limitando a nossa ida a shoppings, a shows, a bares, a boates, enfim, estádios de futebol, etc. São medidas importantes, tá? Não são medidas de desespero, mas são medidas de responsabilidade que acho que precisam ser tomadas. Por isso que eu critiquei o presidente, porque acho que foi uma medida irresponsável dele ter ido na manifestação lá em Brasília, e especialmente ter apertado mão de pessoas. Acho que o presidente da República tem uma responsabilidade muito maior do que a de qualquer outro cidadão. O presidente não tem liberdades como nós cidadãos temos. E além do que, ele não tem liberdade de estar potencialmente infectando outros cidadãos. Então, lamento que o presidente tenha tido essa postura. Fico feliz em ver que ele finalmente está dando ouvidos à razão, está dando ouvidos à realidade que está batendo na nossa porta, e que nos obriga a tomar medidas mais drásticas, como as que foram anunciadas pelo ministro Paulo Guedes. Para quem não viu, deixa eu botar um link aqui. Botar o link. Deixa eu colar para vocês nos comentários aqui o link das medidas. O que a Tanismara Botesini está falando aqui é muito verdade. É hora de prevenção, claro, mas de muita calma e tranquilidade. E também momentos de sermos solidários. Eu falei disso mais cedo no meu Twitter, em que eu comentei sobre a questão do controle de preços, né? Que tem muita gente já defendendo que haja controle de preços sobre, por exemplo, álcool gel, o que é um imenso tiro no pé. Toda política de controle de preços gera escassez artificial. O que tem que se fazer é se deixar que os incentivos de mercado funcionem efetivamente, como já estão funcionando. Por exemplo, a Companhia Nacional do Álcool, que é a maior fabricante de álcool gel do Brasil, já aumentou exponencialmente a sua produção de álcool gel diante do aumento da demanda. A Ambev, maior produtora de bebidas alcoólicas do Brasil, já anunciou que vai doar 500 mil unidades de álcool gel, né? Me corrijam se eu estiver errado. Acabei de postar aqui o link da Agência Brasil com as medidas do Paulo Guedes. Vamos falar disso aqui na sequência também. Ou seja, o mercado está funcionando. É óbvio que com uma calamidade dessas também demanda a atuação do Estado, a atuação das autoridades. E eu queria elogiar a conduta que o governo do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite e sua equipe tem tido perante os fatos. E também elogiar a conduta que o presidente do Poder Legislativo Gaúcho, deputado Hernani Polo, tem tido diante dos fatos. A Assembleia Legislativa está no momento com sessões e comissões suspensas. Hoje foi o primeiro dia em que o meu gabinete esteve fechado. A gente considerou uma questão de segurança, não só dos nossos assessores, mas também dos seus familiares, das pessoas que frequentam a casa, a gente limitar e fazer um expediente de home office. E o presidente Hernani Polo estabeleceu que a partir de amanhã os servidores da casa vão trabalhar por meio de teletrabalho. E eu acho que é uma medida muito razoável, muito adequada e muito acertada, porque aqueles que podem trabalhar sem prejuízo ou sem grande prejuízo de casa, sim, está gerando uma exposição
potencialmente perigosa, não só para si mesmo, mas para toda a coletividade, devem fazê-lo. Até para diminuir a exposição àqueles que não podem se dar a esse luxo, entre aspas, que nós podemos nos dar, de trabalhar de casa. Aqueles que são trabalhadores autônomos ou que trabalham em áreas, mesmo no serviço público, que precisam ter uma atuação externa, que não podem se dar o luxo de trabalhar de casa, é importante que a gente resguarde a atividade deles, diminuindo a demanda pelos serviços públicos deles e mantendo, por exemplo, negócios que vão seguir funcionando, que precisam pagar suas contas, obviamente, e que, obviamente, cada um sabe das suas circunstâncias, né? Eu não estou na posição de pedir que alguém feche suas portas, etc. Mas acho que quem pode trabalhar de casa, nesse momento, é o mais adequado, para que a gente não impacte uma dispersão ainda mais do contágio pelo vírus e que a gente não sobrecarregue os serviços de saúde do nosso país, do nosso estado, que já são extremamente sobrecarregados. Falar um pouquinho sobre as medidas do Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, elogiar o governo Bolsonaro também, que obviamente tem mérito em ter escolhido o ministro Paulo Guedes, que no geral tem mais acertado do que errado. O ministro Paulo Guedes anunciou que o governo pretende injetar até 147 bilhões na economia nos próximos 3 meses para amenizar o impacto do coronavírus sobre a economia e o sistema de saúde. Segundo o ministro, a maior parte de recursos vem de remanejamentos, de linha de crédito e de antecipações de gastos, sem comprometer o espaço fiscal no orçamento. Conforme Guedes, até 83,4 bilhões serão aplicados em ações para a população mais vulnerável, até 59,4 bilhões para a manutenção de empregos e pelo menos 4,5 bilhões para o combate direto à pandemia. Então, enfim, são medidas importantes. Outra medida que acabou de ser anunciada, vocês devem ter visto, foi o governo acabou de avisar, eu acabei de ficar sabendo pelo Jornal Nacional agora, que o governo vai mandar ao Congresso amanhã a aprovação do estado de calamidade pública, que é quando o estado de calamidade pública é decretado por governantes em situações reconhecidamente anormais, decorrentes de desastres e que causam danos graves à comunidade, inclusive ameaçando a vida da população. É preciso haver pelo menos 2 entre 3 tipos de danos, eu estou lendo doutrina jurídica aqui, 2 entre 3 tipos de danos para se caracterizar a calamidade. Danos humanos, materiais ou ambientais. Aqui a gente já está tendo muito claramente danos humanos e materiais. A gente já está chegando no Brasil a cerca de 300 casos identificados, já estamos aí em 3 mortes, pelo que eu vi. Enfim, e um ponto relevante é que na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios, enquanto perdurar a situação, serão suspensas as constagens dos prazos e as disposições estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70, que dão conta de prazos para pagamento de dívidas consolidadas de entes da União. Serão dispensados do atendimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no artigo 9º, texto da LRF aqui, enfim. Então, são medidas sérias, na minha opinião, são medidas acertadas do governo diante dessa calamidade. Eu fico feliz que o presidente Bolsonaro tenha se dado conta. Eu estou convencido de que não é nem de longe um desafio que a gente não vai vencer, mas é importante a gente ter serenidade, é importante a gente ter bom senso, é importante a gente não se deixar levar pela lógica do desespero, pela lógica do pânico. É importante a gente tomar, como eu disse, medidas de cautela, de resguardo. Cuidem da higiene de vocês, lavem suas mãos. O álcool gel é importante, é claro que é importante, mas é especialmente importante quando vocês estiverem na rua e não puderem estar lavando as mãos. Quando estiverem em casa, lavem bem as mãos com água e sabão. Reforçar com álcool gel também é bastante válido, mas não dependam de álcool gel
para limpar as mãos de vocês. Cuidem especialmente das pessoas próximas de vocês, seus funcionários, seus colaboradores, seus colegas de trabalho. Colegas de escola e faculdade não vai ter, porque todas praticamente estão fechando as portas durante esse período. Familiares, chamados imunodeprimidos, pessoas com saúde frágil, cuidem dessas pessoas, evitem a excessiva exposição delas a uma quantidade muito grande de pessoas, especialmente pessoas como eu, que voltei de viagem e estive exposto a pessoas que estiveram no epicentro de contágio. Eu não, até esse esclarecimento, eu a princípio não tenho nenhum sintoma, eu estou me autoimpondo um isolamento por uma questão de responsabilidade, eu sou uma pessoa que cumprimenta muitas pessoas, conversa com muitas pessoas, então é possível que eu tenha sido exposto ao vírus e não saiba ainda. Me foi recomendado, a recomendação médica que eu tive foi de eu ficar em isolamento se eu não apresentar, como a última vez que eu estive em contato mais próximo de pessoas que podem ter contraído o vírus foi no sábado. Se estima que o período de incubação aí seja de cerca de em até 10 dias. Então eu estou buscando me resguardar, apesar de eu estar totalmente sem nenhum sintoma, estou totalmente saudável, inclusive estou tentando manter uma rotina de atividades físicas a partir de casa mesmo, além da rotina de trabalho, por óbvio, porque os desafios do estado do Rio Grande do Sul não param. Inclusive, um ponto importante ressaltar é o fato de que quinta-feira a gente deve voltar, eu e meus colegas deputados devemos voltar à Assembleia para votar 2 projetos de lei enviados pelo governo em caráter emergencial que tratam justamente das contingências de saúde e que a gente deve votar, deve ser uma votação bem rápida, mas na quinta-feira, quem quiser acompanhar pela sessão da Assembleia até vai ser curioso, porque vai ser um monte de deputado votando, muito provavelmente usando máscara, que é um cuidado básico que acho que a gente tem que ter, em respeito a todo mundo, em respeito ao alto grau de contágio que o coronavírus parece ter. Tô ouvindo barulho na rua, só que falta estar tendo uma manifestação na rua agora, E também, especialmente em cuidado aos colegas deputados que são idosos e que obviamente estão na categoria de risco, Então vai à votação o projeto de lei 1, que altera a lei número 13.417, de 5 de abril de 2010, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de funcionários da saúde pública, estabelece normas gerais de enquadramento, institui nova tabela de vencimentos e dá outras providências. E também projeto de lei 2, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial e por tempo determinado recursos humanos para a Secretaria de Saúde. Os cargos a serem contratados são de 4 farmacêuticos, 4 biólogos, 7 enfermeiros e 2 médicos a mais. Então, são medidas acertadas por parte do governo do estado do Rio Grande do Sul, que visam lidar com essa contingência e que, enfim, a Assembleia tem um papel importantíssimo em buscar respaldar essas medidas e fazer a sua parte, que é de legislar e apreciar propostas de lei partindo do Poder Executivo. Esse é um momento de a gente ter serenidade, de a gente ter união para lidar com essa situação grave de crise, é óbvio. Mas reiterando, pessoal, não é momento para pânico, é momento para a gente ter serenidade, para a gente ajudar os mais vulneráveis, para a gente ajudar os mais necessitados. E cuidem das suas famílias, cuidem dos seus pais, dos seus parentes mais idosos. Se vocês têm idosos na família e vocês acham que vocês podem ter sido expostos a eventualmente contágio por vírus, evitem o contato. Eu, desde que voltei de viagem no domingo pela manhã, não tive contato direto com os meus pais, com a minha avó que vive com eles. Tô
enfim, adoraria estar com eles nesse momento, mas é um momento de a gente pensar no bem-estar deles, de a gente pensar na saúde deles, que é isso que importa, tá? Os principais, o maior risco que existe é para os idosos, que têm, obviamente, uma saúde mais frágil, e também para pessoas que já tenham uma imunidade mais deprimida. Então, a gente tem que ter muita serenidade nesse momento, tá? Eu posso parecer meio repetitivo, mas eu só queria reforçar isso e dar o devido grau de urgência a respeito disso, tá? Vamos se resguardar, vamos criar ou manter práticas fortes de higiene, tá? É importante que a gente busque dar nossa contribuição para evitar uma dispersão maior do coronavírus no Brasil, enquanto ainda está calor, especialmente aqui na região sul do Brasil, onde a gente tem um inverno mais rigoroso. Se a gente adentrar o inverno com uma dispersão, com um contágio mais significativo do coronavírus, os riscos vão ser amplificados. É importante que a gente tenha isso em mente. Então, é muito importante que a gente dê nossa contribuição para que o contágio não atinja os meses de junho e julho, porque aí realmente a situação pode ficar mais complicada. O estado do Rio Grande do Sul está preparando um plano de contingência, eles fizeram uma pré-apresentação hoje bem interessante. Vou pedir que a minha equipe poste o PDF que eles mandaram aqui nos comentários, ou o link do PDF, para que vocês possam acompanhar. Eu queria reforçar, cumprimento o governo do estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, pela postura sóbria, serena e séria com que ele vem abordando isso. Acho que a gente, como é uma bancada independente, a bancada do Partido Novo, tem que ter essa responsabilidade de criticar quando deve ser criticado, mas de elogiar quando deve ser elogiado também. Acho que a postura do governador Eduardo Leite é um exemplo para a postura do nosso presidente. O Rafael Augusto Nascimento está falando 7 dias de isolamento para quem vem de fora do país de viagem. Eu, no caso, não vim de fora do país, eu vim da região sudeste, especificamente de Belo Horizonte. Mas o ponto é que eu tive contato direto com algumas pessoas que estão sob observação e sob risco de contágio. Inclusive, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Uma das pessoas que estava sob observação, sob risco de contágio, era o governador Zema, governador do estado de Minas Gerais. Estive com ele na sexta-feira em Minas Gerais. Ele estava em risco porque ele se encontrou com uma pessoa que teve a contaminação confirmada, o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais. O governador Zema, a gente acabou de receber o resultado dos exames dele, o exame deu negativo, então isso nos dá mais tranquilidade. Tem outros colegas do partido que estão sob resguardo, porque vieram de Brasília, em sua maioria, e também 2 colegas que estavam conosco lá no final de semana em Belo Horizonte, 2 colegas deputados estaduais de São Paulo, que estão sob resguardo também, realizaram os exames e devem nos próximos dias ficar sabendo deles. Espero que não seja nada demais. A gente está otimista, nenhum dos dois está com sintomas tão fortes, mas nesse momento, especialmente se tratando de pessoas que têm muito contato com o público, é importante a gente ter essa cautela, né? Então, enfim, acho que é importante a gente aprender com essa situação e tirar dela o máximo possível de aprendizados, né? Acho que é importante a gente reforçar o nosso senso de comunidade. Conversem com seus vizinhos. Se tiver vizinhos passando dificuldades, se ofereçam para ajudá-los, especialmente se tiver vizinhos idosos. Como eu disse, se vocês estão com sintomas claros, aqueles sintomas evidentes, procurem aí qual a diferença entre a gripe do coronavírus e uma gripe comum. Tem vários sites confiáveis, aí eu recomendo o site do Ministério da Saúde, o aplicativo do Ministério da Saúde também, digitem na App Store de vocês, coronavírus, vocês encontram, lá tem tudo explicado. Informem-se e informem aos outros, não repassem informação de fontes duvidosas. Esse é um momento muito estratégico, muito crucial, em que a gente tem que ter responsabilidade com as informações que a gente tem. Então, enfim, se vocês têm eventos projetados para as próximas semanas, como eu tinha, considerem a possibilidade de cancelar esses eventos para evitar contribuir
com uma eventual proliferação. Tá? É importante que a gente seja responsável dentro daquilo que nos cabe, dentro daquilo que está ao nosso alcance. Eu, por exemplo, o próximo ponto que eu quero comentar com vocês é sobre o Liberta RS. A gente teria o evento inaugural no dia 4 de abril em Porto Alegre, só que infelizmente tivemos que adiar o evento por uma questão de responsabilidade, né? Se até o Fórum da Liberdade, o maior evento de ideias do Brasil, foi adiado por conta do coronavírus, um evento que tem um custo imenso, vai ter um custo imenso para a diretoria do IEE para remarcar passagem, remarcar a agenda dos palestrantes, mas uma questão de responsabilidade básica. Parabenizo os amigos da diretoria do IEE, especialmente o presidente Pedro de Césaro, né? E queria agradecer a compreensão dos nossos embaixadores do Liberta RS, que foram selecionados de um grupo de quase 100 pessoas que se inscreveram no nosso projeto, até para passar algumas informações para vocês, para vocês terem uma ideia de quão bacana foi a resposta do pessoal ao nosso chamado. Nós tivemos quase 100 inscritos, 14% mulheres, 86% homens. Tem essa batalha cultural que a gente precisa vencer também, a gente precisa ter um maior engajamento de mulheres na política, mas acho que é um começo. A gente tem uma proporção bacana de mulheres extremamente qualificadas que buscaram se inscrever no Liberta e querem participar. A gente teve uma amplitude muito bacana de idade. Nosso inscrito mais velho tem 67 anos e o mais jovem 17 anos. Temos uma média de idade de 31 anos. Como eu disse, quase 100 pessoas inscritas de 42 cidades gaúchas, representando 20 micro-regiões. Tivemos estudantes, filósofos, professores, advogados, farmacêuticos, jornalistas, arquitetos, engenheiros, empresários, enfim, servidores públicos. Tivemos um alcance muito bacana de pessoas. Tenho certeza que o projeto vai ser muito legal. Infelizmente, vamos ter que adiar o nosso módulo inaugural, onde a gente vai ter a apresentação dos primeiros passos do projeto, onde a gente vai ter o início do treinamento. A gente deve passar para quem está no Liberta, como é o caso do Will Del Valle, que comentou aqui, o Paulo Sérgio Tometich, que entrou aqui também. Fica tranquilo que a gente vai estar informando vocês sobre os próximos passos. Provavelmente a gente vai fazer um módulo online inaugural para contornar o fato de a gente teve que lidar com essa conjuntura, né? Mas é o mínimo que a gente pode fazer, né? Então, o Liberta RS acho que vai ser uma baita oportunidade para todos que participarem de se inteirar mais sobre os problemas do nosso estado, sobre formas de ajudar a gente a melhorar a prestação de serviços públicos do Rio Grande do Sul, ajudar também o nosso mandato a melhor entender as necessidades do estado. Vocês sabem que desde a campanha eu falava muito sobre o fato de que uma das prioridades do meu mandato seria ter uma participação efetiva das pessoas que acreditam nas nossas ideias e que acreditam que o Rio Grande do Sul tem jeito. Vocês lembram do meu slogan de campanha, né? O RS tem jeito. Eu sigo acreditando nisso e com 1 ano e 2 meses de mandato, eu tô com essa minha sensação cada vez mais reforçada, de que o Rio Grande do Sul tem sim jeito. Nós aprovamos uma série de reformas importantíssimas que vão dar um lastro importante para o Rio Grande do Sul se recuperar desse período. Agora a gente está vivendo essa crise também, que é uma crise sanitária, que obviamente vai ter impacto econômico, mas é importante a gente lembrar o quão resiliente nós somos e seguir em frente. O Rio Grande do Sul tem jeito, e ele tem jeito porque tem gente trabalhadora, tem gente empreendedora, gente que não arreda o pé e não desiste. Inclusive eu tenho uma boa notícia para vocês aí. Não sei se chegaram a ver nas notícias, mas vocês lembram que eu, junto com um grupo de deputados que formam a Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios na Assembleia, nós ingressamos com uma ação contra os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que receberam valores de até R$700 mil supostamente por conta do acúmulo de licença-prêmio durante seu período como deputados, o que é ilegal. Nós ingressamos contra o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e contra
os conselheiros que receberam esse valor, para que eles restituíssem os cofres públicos desse valor indevidamente pago. E nós tivemos uma decisão liminar aqui do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, da primeira vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. A gente havia pedido em caráter liminar uma decisão que determinasse que o TCE não pagasse mais qualquer valor com fundamento similar ao que a gente buscou impugnar e que também se bloqueasse os bens dos conselheiros que receberam esse valor ilegalmente. O juiz, o senhor... Deixa eu pegar o nome aqui. Cadê o nome do juiz? Bom, enfim. A decisão foi: defiro parcialmente o pedido de liminar apenas para determinar que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul abstenha-se de efetuar pagamentos a título de licença-prêmio com base no argumento impugnado nos autos até o julgamento final da presente demanda. Não acolho o pedido de liminar de indisponibilidade de bens dos conselheiros Marco Peixoto, Iradir Pietroski e Alexandre Postal, que foram os conselheiros que receberam a título licença-prêmio a título de acúmulo do seu período como deputados. Esse valor que foi ilegalmente pago. É uma vitória, ainda que parcial. A gente ainda espera a decisão final do juiz para que a gente tenha a restituição desse mais de R$1 milhão aos cofres públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Então, uma vitória para nós. Aguardamos, obviamente, os próximos passos, né? Mas eu estou confiante de que a gente vai obter vitória nesse caso. O que mais? Deixa eu responder alguns comentários aqui do pessoal, perguntas, etc. Hoje eu tô sem ninguém no apoio aqui, porque, como eu disse, até para resguardar mesmo os membros da minha equipe, eu estou buscando ficar sozinho, sem contatos externos, né? O Guilherme Lanig, grande amigo de Canoas, fez um comentário bem importante aqui, pessoal. Além da higiene pessoal e regras básicas de educação comunitária, cuide também da sua saúde mental. E disso o Guilherme entende porque ele é psicólogo. A enxurrada de notícias sobre a pandemia serve para informar e reforçar os esforços preventivos, mas não para fomentar um caos social ou pânico generalizado. Se possível, fique em casa, mas se precisar sair, saia tomando medidas simples como cobrir o rosto se espirrar, de preferência aqui, não nas mãos. Evitem espirrar nas mãos ou tossir nas mãos. Queria mandar um beijo especial para minha mãe, que acaba de ingressar na live aqui, está nos assistindo também. Dona Elaine, fica tranquila que eu estou me cuidando, assim como eu estou, por estar evitando o contato próximo de vocês, cuidando de vocês também, fazendo a minha parte para isso. Quando forem espirrar, portanto, ou tossir, tussam no braço, na roupa, enfim, para dentro, mas evitem tossir nas mãos. Se tiverem que fazer, evitem levar as mãos, enfim, evitem tocar outras pessoas, por óbvio, né? Assim como evitem tocar os olhos, nariz, boca com frequência quando estiverem na rua. E quando estiver em casa, vão ao banheiro e limpem as mãos, por óbvio, né? Mas continuando a mensagem do Guilherme, que é um cara que entende do assunto. Se precisar sair, saia tomando medidas simples, como cobrir o rosto, se espirrar, não levar a mão ao rosto antes de higienizá-la, não tocar as pessoas com mãos ou rosto. Até aconteceu um negócio curioso. Eu fui ao supermercado hoje, como eu disse para vocês, bem rapidamente, encontrei um amigo lá. Eu tava ali, ele chegou, pô, Fabião, já aproveita e faz um rancho para mim aí. Eu falei, vai aí, cara. Ele veio direto, assim, me cumprimentar. Eu falei, vá, cara, não vamos cumprimentar, vamos fazer assim, ó. Daí eu fiz um arm bump nele, bati com o braço, assim, vamos cumprimentar assim, que a coisa é realmente séria. Daí ele levou na boa e tal. Eu falei, meu, te cuida. Não fica apertando a mão das pessoas aí nesse momento. Até aconteceu um fato curioso ontem. Eu cruzei com um cidadão na rua, foi me cumprimentar. E aí eu fiz exatamente isso, né? Eu não dei a mão, mas eu fui cumprimentar com o braço. E ele ficou me olhando meio estranho, assim, tipo, pô, tá com nojo de me cumprimentar? Eu expliquei, não. Acho que é uma medida simples, que uma questão de responsabilidade a gente tomar, né? Segue a mensagem do Guilherme aqui, então.
Não há nenhuma necessidade de estocar produtos em casa. Isso apenas contribui com a escassez, aumento de preços e a falta dos mesmos para quem realmente precisa. Cuide de si, cuide de quem está próximo e contribua com informações. Não caia na disseminação do medo. Pontos muito importantes, pessoal. Eu até... Sobre a questão que algumas pessoas vêm perguntando, sobre, poxa, e o preço do álcool gel que está aumentando muito e tal, não é imoral estabelecimentos ficarem aumentando o preço? Não, não é imoral. Fiz um post sobre isso. Deixa eu botar o link para vocês aí. Deixa eu encontrar aqui. Cadê o meu post? Droga. Eu fiz um post justamente mencionando a notícia que dava conta de que a Companhia Nacional do Aço, do álcool, a maior produtora de álcool gel do Brasil, ia aumentar sua produção. Deixa eu postar aqui para vocês. E que isso era uma resposta de mercado à contingência de aumento de preços, né? Que naturalmente acontece em períodos como esse. Vou postar meu post aqui. Foi com um linkzão imenso. Né? Maior fabricante de álcool em gel eleva a produção para 6 milhões de frascos. Essa foi a notícia. E ali o subtítulo da notícia é: para atender a demanda que surgiu com o surto de coronavírus, a força de trabalho da CNA aumentou 50% e a produção passou a ser ininterrupta. A produção vai saltar de 120 mil frascos de 400 gramas por mês para mais de 6 milhões de frascos em março. Tá, pessoal? E por que não pode controlar o preço? Por que não tem que chamar o PROCON quando tiver um preço muito alto de um bem? Tá? Isso é um desserviço que o PROCON e os militantes consumeristas fazem à sociedade e às pessoas que precisam ter acesso a esses bens básicos, como, por exemplo, é o álcool gel numa situação dessas. Um eventual aumento de preços pode até parecer feio, pode parecer exploração, pode parecer ganância, mas é importante a gente entender que, em caso de escassez, esse aumento no nível de preço tem um papel fundamental, que é o de informar empreendedores e motivá-los, informar os empreendedores a respeito dessa escassez e motivá-los para que eles remediem essa situação. Isso serve também, o aumento de preços obviamente serve também como incentivo para que o consumidor racione o uso do produto escasso em questão, no caso o álcool gel, no seu dia a dia. Porque se tu vai lá e encontra um produto barato demais, tem um incentivo para comprar mais produtos. Ou no caso até, como muitas pessoas fazem, comprar muito barato e depois vender no mercado negro, por saber que vai estar em falta. Então, o controle de preços que muitas pessoas defendem, que é um equívoco gravíssimo, que tem uma vasta literatura econômica e vastas evidências empíricas de que não dá certo, isso causa prejuízo a todos, a não ser para aqueles que querem atuar no mercado negro, vendendo produtos a um sobrepreço. O controle de preços, ele leva invariavelmente a prateleiras vazias, pois impede que o sistema de preços funcione e que a informação sobre a escassez seja passada adiante, como foi no caso aos maiores produtores de álcool gel no Brasil, que receberam a informação de que está faltando álcool gel, o preço está muito alto, então vou aumentar minha produção, vou lucrar mais com isso, é óbvio, mas o fato de eu estar ofertando mais produtos vai fazer com que haja um reequilíbrio do preço do álcool gel. É claro que em situações extremas o mercado demora um pouco mais para se adaptar também, né? A gente não pode negar isso. Então é importante que as pessoas mantenham também o seu bom senso. A gente não está vivendo nenhum apocalipse que demande que as pessoas estoquem produtos além do que elas precisam. Tá? Então quem for ao supermercado, leve do supermercado somente aquilo que você e a sua família precisam. É um momento também para a gente cultivar, além do bom senso, a moderação e a frugalidade. Tá? Não é momento de a gente ficar tendo arroubos consumistas em relação
a itens alimentares, itens de limpeza, tá? Não há necessidade de comprar toneladas de álcool gel e nem de estocar comida como se o mundo fosse acabar. O que funciona e o que vai nos ajudar é a união de bom senso no dia a dia e bom senso também das nossas autoridades, é claro, que precisam agir com serenidade, com responsabilidade, e também a gente entender como funcionam os incentivos no mercado. Não estabelecer ou não defender que se estabeleça políticas de controle de preço, políticas de estatização de empresas. A gente não está vivendo um cenário cataclísmico que demande isso. Tá? Se a gente se unir, se a gente tiver bom senso, serenidade, a gente vai vencer mais essa. Eu estou convencido disso. Vai ser mais uma vitória para a gente, né? O brasileiro está sempre passando por percalços e obstáculos, né? Quem nasceu no Brasil sabe que a vida aqui não é exatamente fácil para ninguém, mas é importante que a gente tenha serenidade e foque em fortalecer as instituições, respeitar as informações oficiais que vêm do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde, não passar adiante fake news, não se deixar levar pela lógica do caos, do pânico, e a gente vai vencer mais essa. Quanto antes a gente agir com bom senso, quanto antes a gente se resguardar frente ao contágio, à dispersão do coronavírus, mais cedo a gente vai conseguir sair dessa, né? Tem uma frase bacana que está rolando por aí, que diz que quanto antes nos distanciarmos, mais cedo nos abraçaremos. Isso é verdade. Todo mundo quer estar perto dos seus entes queridos, todo mundo quer retomar seu dia a dia, retomar sua vida. Então, vamos ter serenidade, vamos ter tranquilidade, responsabilidade perante os fatos, que vai ficar tudo bem, pessoal. Deixa eu só ler uns últimos comentários aqui. Opa, eu postei o meu post, na verdade, como resposta ao Guilherme. Não era para ter sido isso. Deixa eu postar aqui, então, como um comentário para todos. Que mais? Tem muita gente falando contra tabelamento de preços, exato. Um grande abraço para Rosela aí, uma das nossas embaixadoras pela liberdade. Te cuida, Rosela, te resguarda aí, tá? Que mais? Pessoal comentando aqui. Muita gente boa mandando um abraço. Um abraço para o Luciano Furlaneto de Osório. Enfim, vários comentários, muita gente também me mandando pelo WhatsApp aqui comentários. Agradeço a todos por acompanharem aqui a nossa live. Deixa eu deixar o nosso WhatsApp do mandato aqui para vocês, para caso tenha alguma dúvida. Aliás, deixa eu pedir para o Cid postar aí. Posta todos os nossos contatos aí, Cid, nos comentários, por favor, pela página, para o pessoal ficar por dentro. Eu já informo para vocês que amanhã, a partir de amanhã, então, a gente vai estar oficialmente trabalhando remotamente, o gabinete vai estar fechado, mas quem tiver alguma questão pode entrar em contato com a gente por meio desses contatos aí que a gente acaba de postar. Deixa fixado aí, por favor, Cid. E quem precisar de alguma coisa, enfim, que tiver ao meu alcance, entre em contato, por favor. A gente segue disponível aí. Estou convencido, como eu disse, de que em breve a gente vai retomar a normalidade. Tá? A Assembleia Legislativa vai fazer o que tiver ao seu alcance para ajudar o Rio Grande do Sul a sair dessa. Eu, pessoalmente, vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance. Confiem na gente, contem comigo. E é isso aí, pessoal. Desejo uma boa noite a todos. Serenidade, tranquilidade, como eu disse, cuidem dos seus, tá? Mantenham-se saudáveis, mantenham boas práticas de higiene, se possível, mantenham-se dentro de casa e vamos lá. Foco, força e fé, a gente vai vencer mais essa. Grande abraço a todos, uma boa noite e sigamos à disposição.